Pensam numa situação. Uma noite que era para ser super tranquila, cultural, em família, acaba se tornando um momento de questionamento profundo sobre direitos e preconceito. É exatamente essa história que a gente vai analisar hoje. Uma que mostra como o preconceito pode aparecer onde a gente menos espera. E olha, antes de a gente mergulhar de cabeça nisso, já fica o convite. Se curte esse tipo de análise mais a fundo, não deixa de seguir e curtir a página Oliveira das Ciências, beleza? Assim ninguém perde os próximos conteúdos. Agora, bora entender o que rolou nessa noite. A nossa história toda parte dessa frase aí, que é muito forte. Ela lembra a gente de uma coisa fundamental. Direitos não são dados, são conquistados. E por isso, precisam ser defendidos o tempo todo. O que vamos ver agora é um exemplo bem claro do porquê essa proteção, principalmente a do direito de imagem, é tão importante. Então, tudo começa num cenário que podia ser o de qualquer um. Uma noite em família, uma ida ao teatro para curtir um pouco de arte. Tinha tudo, absolutamente tudo, para ser só mais uma boa memória. Imagina a cena, o autor da história e a família dele lá, no teatro, assistindo a uma peça que ele mesmo descreve como excelente. Sabe aquele momento que a gente se desliga de tudo? Era para ser só isso. Um momento de pura normalidade e apreciação. Pois bem, a peça acaba, aquela sensação boa no ar, e o grupo vai em direção ao estacionamento. É exatamente aí, nessa transição entre o mundo da peça e a realidade, que a noite muda completamente de tom. Por um instante, o autor da história fica sozinho. E é nesse momento que ele, sem saber, deixa de ser só mais uma pessoa na plateia para se tornar o alvo de uma tensão bem desconfortável. Aconteceu o seguinte, depois de ir ao banheiro, ele ficou esperando a família perto de uma escada. E ficou ali parado por mais ou menos meia hora. Uma coisa super comum, né? Quem nunca? O que ele não imaginava é que, enquanto esperava, ele estava, na verdade, sendo observado. E aí vem o choque. Ele levanta a cabeça e dá de cara com a cena. Um segurança filmando ele com o celular. E o detalhe que o autor faz questão de frisar, o que mais perturba é que era sem nenhum constrangimento. Não era algo disfarçado, não. Era na cara dura. Naquele segundo, 1000 coisas devem ter passado pela cabeça. Por quê? O que está acontecendo aqui? A busca por uma resposta lógica para aquela situação, para aquela invasão, é imediata. Essa é a pergunta que fica ecoando. Com tanta gente passando por ali, por que ele, especificamente? O que fez dele um alvo? O que na cabeça do segurança justificaria ligar a câmera do celular e começar a filmar? A partir daqui, a gente acompanha o raciocínio dele tentando decifrar o mistério. Ele começa a analisar as possibilidades uma por uma para tentar entender o que aconteceu. A primeira ideia, será que foi confundido com um dos atores? Bem improvável. Ele mesmo conta que estava de bermuda e chinelo, uma roupa que não tinha nada a ver com o figurino. Então, o que sobra? Teria sido só a roupa, talvez considerada inadequada? Teria sido a cor da pele? Ou a combinação das duas coisas, que o transformou automaticamente em um suspeito? E a conclusão a que ele chega é essa aí, dura e direta. Para ele, não foi um acidente, não foi um mal-entendido. Foi um ato claro de discriminação baseado na soma da sua raça com a sua roupa. Um estereótipo que o colocou na mira. Só que essa experiência não é um caso isolado. E é isso que torna a reflexão mais profunda. O autor conecta o que aconteceu com ele a um contexto histórico muito maior. E que, infelizmente, ainda é muito presente no Brasil. E é aqui que entra essa ideia de pensamento escravocrata, um conceito do Joaquim Nabuco. A tese é que mesmo muito tempo depois da abolição, aquela mentalidade que associa pessoas negras à suspeita, à marginalidade, continua existindo na nossa cultura. A atitude do segurança nesse caso não seria só uma falha individual, mas um sintoma de toda essa herança. A ironia final da história é amarga. Ele foi ao teatro para ser espectador, para ver uma história se desenrolar no palco, mas acabou sendo forçado a virar o protagonista de um drama que ele não escolheu. Um drama escrito pelo preconceito de outra pessoa. E ele encerra com essa pergunta que fica no ar para a gente pensar. Qual é o preço de ser escalado para um papel que a gente não quer, um papel definido pelo preconceito de outra pessoa? Uma atuação de horror da qual não dá para simplesmente sair de cena. Pois é, essa análise mostra como uma situação aparentemente comum do dia a dia pode, na verdade, revelar camadas muito profundas de preconceito estrutural. Para a gente continuar essa conversa e explorar outros temas tão importantes quanto, não esquece de seguir e curtir a página Oliveira das Ciências. Muito obrigado pela companhia e até a próxima reflexão.